Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui com vocês, professor Paulo II. Vamos dar início à correção de duas questões que caíram no último concurso do Banco do Brasil. A questão de número 13 e a questão de número 15, tudo bem? Vamos lá então, vamos resolver a primeira? Beleza, vou dar uma lidinha na questão. A questão fala o seguinte: Aldo, Baldo e Caldo resolveram fazer um bolão para um concurso da Mega Sena. Aldo contribui com 12 bilhetes, Baldo com 15 bilhetes e Caldo com 9 bilhetes. Eles combinaram que, se um dos bilhetes do bolão fosse sorteado, o prêmio seria dividido entre os três proporcionalmente à quantidade de bilhetes com que cada um contribuiu. Caldo também fez uma aposta fora do bolão e na data do sorteio houve 2 bilhetes ganhadores, sendo um deles da aposta individual de Caldo e outro um dos bilhetes do bolão. Qual a razão entre a quantia total que Caldo recebeu e a quantia que Baldo recebeu? Ok, vamos chegar ao exercício para o lado então? Vamos lá, chega para o lado aí para a gente te resolver, meu amigo. Show de bola. Bem, primeira coisa é entender o que significa essa história do prêmio ser dividido em 3 partes proporcionais à quantidade de bilhetes que cada um contribuiu. Bem, isso significa o seguinte: aquele que comprou mais bilhetes vai receber a maior parte do prêmio. Aquele que comprou menos bilhetes vai receber a menor parte do prêmio. A gente chama esse tipo de divisão diretamente proporcional. Existe um outro tipo de divisão que nós chamamos de divisão inversamente proporcional, que seria, de uma maneira bem grosseira, assim: aquele que comprou mais bilhetes recebe a menor parte do prêmio. Aquele que comprou menos bilhetes recebe a maior parte do prêmio. Veja que no texto do exercício ele não fala que a divisão é diretamente ou inversamente, não é? Mas a gente tem uma regra na matemática que, quando não fala nada, fala apenas proporcionalmente, significa que é diretamente proporcional. Bem, o pessoal mais experiente aí na matemática já deve ter pensado em resolver esse exercício usando a chamada constante de proporcionalidade. Tudo bem, não tem problema nenhum, pode resolver assim, mas eu vou fazer o seguinte: eu não vou usar a constante de proporcionalidade. Eu estou pensando aqui naquele cara que está se preparando para a prova e começa a bater um desespero cada vez que ele vê um vídeo com uma solução onde o professor usa aí, por exemplo, um teorema, usa, por exemplo, uma propriedade bem característica para aquela teoria, e aí o cara fica assim: meu Deus, eu estou perdido, tanta coisa para estudar. Nós vamos resolver essa questão de uma maneira bem simples, sem ficar dando muita volta, sem dar muito floreio. Tudo bem? Vamos combinar o seguinte, vamos organizar essas informações. O Aldo, ele deixou claro para a gente, lá no texto, que ele comprou 12 bilhetes. O Baldo, ele comprou aí um total de 15 bilhetes. E o Caldo comprou um total de 9 bilhetes. Vamos combinar o seguinte? Vamos combinar que o prêmio, isso mesmo, o prêmio da Mega Sena, foi de 2P reais. Tudo bem? Por que eu estou chamando de 2P? Para facilitar minhas contas. Porque metade desse prêmio vai para a aposta individual de Caldo e a outra metade vai para ser dividido entre os 3. Então, para evitar que a gente trabalhe com muitas frações, eu vou deixar o prêmio com 2P. É um artifício muito bacana que nos ajuda, tudo bem? Bem, qual é o total de bilhetes, hein, comprados pelos 3? O total de bilhetes é fácil obter, é só somar 12 mais 15 mais 9, né? Eu vou ter um total de 36 bilhetes. Bem, eu posso aqui então representar
qual é a fração do prêmio que vai caber a cada um. Lembre que a fração é uma parte do todo, é um pedaço do inteiro. Então, se o total de partes é 36, eu vou dividir esse prêmio em 36 partes. Se o Aldo comprou 12, cabe a ele, portanto, 12 36avos do prêmio. Se o Baldo comprou 15 bilhetes, para ele vai caber 15 36avos do prêmio. E para o Caldo vai caber a ele 9 36avos do prêmio. Ah, Paulo, eu entendi. Você vai pegar o prêmio, dividir em 36 partes iguais, 12 dessas partes cabe ao Aldo, 15 dessas partes cabe ao Baldo, 9 dessas partes cabe ao Caldo. É como a gente fazia lá no primário, né? O professor dividia o bolo, uma parte cabia ao Antônio, 2 ao Sebastião, 3 para o fulano de tal. É a mesma coisa que a gente fez aqui. Mas veja que cada uma dessas frações podem ser simplificadas. Eu posso simplificar aqui, ó, por 12 e aqui por 12 também. Veja que essa nossa fraçãozinha, ela vai dar 1/3, né? Vamos escrever aqui, ó, 1/3. A outra fração, 15 sobre 36, eu posso simplificar aqui, ó, por 3, né? Beleza. Quanto que vai dar isso aqui? Vamos fazer a continha? Vai dar 5 dozeavos. E a outra fração, a do Caldo, posso simplificar aqui por 9. Vai dar quanto? Vai dar 1/4. Beleza. Então eu posso dizer que para o Aldo vai caber 1/3 da parte do prêmio que cabe a eles, né? Metade do prêmio da Mega Sena. Para o Baldo, 5 dozeavos. E para o Caldo, 1/4 da parte que cabe a eles. Me interessa fazer a razão entre o que o Caldo recebeu e o Baldo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular quanto que cabe a cada um deles. Bem, vamos começar com o Caldo. O Caldo é aquele que fez a aposta separada, né? Então, para o Caldo, o que vai caber? Vai caber a ele metade do prêmio, porque ele apostou sozinho, então ele leva metade do prêmio, e a parte da outra metade que cabe a ele. Bem, o que cabe a ele, olha lá, ó, é 1/4 dessa metade, ou seja, 1/4 de P. Lembrem que a palavrinha D funciona como multiplicação. Então eu posso escrever isso aqui como P mais 1/4 vezes P, P sobre 4. Somando essa fraçãozinha, P sobre 4 com P, vou tirar o mínimo múltiplo comum, uma continha bacana, vai dar aí 5P sobre 4. Olha lá, ó, o quanto que o nosso amigo Caldo vai pôr no bolso. Agora chegou a vez do Baldo. Vamos lá, Baldo. O Baldo vai receber, olha lá, 5 dozeavos do prêmio, ou seja, 5 dozeavos da parte que cabe a eles, que é metade do prêmio. Metade de 2P é o nosso Pzinho. Viu como facilitou? Porque se eu tivesse colocado P como prêmio, seria P sobre 2. Ia estar trabalhando com fração, né? Já tem bastante fração aqui para a gente enfiar mais. Vamos deixar do jeito que está, né? Olha, a palavrinha D funciona como multiplicação. Então fica 5 dozeavos vezes P. Está aqui, ó, 5P sobre 12. Bacana. Bem, quando ele pede para a gente fazer a razão entre os valores, vamos lembrar disso. Razão significa divisão. Paulo, sempre que aparecer para mim a palavra razão, significa que eu tenho que fazer uma divisão? Isso mesmo. Então nós vamos fazer a divisão entre, olha lá, o que o Caldo recebeu, 5P sobre 4, para o que o Baldo recebeu, que é 5P sobre 12.
Bem, eu sei que você está olhando para cá e pensando assim, Paulo, você meteu um P aí no meio da história e nas alternativas não tem P. Gente, normalmente nos exercícios de matemática, qualquer incógnita ou variável que a gente introduza, ela vai desaparecer no meio do exercício. Fique tranquilo, ela vai sumir agora. Divisão de fração, repete a primeira, olha lá, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 5p sobre 12 é 12 sobre 5p. E como eu falei, o que acontece lá com o nosso pzinho? Ele some, né? Eu posso simplificar o 5p com 5p. E 12 dividido por 4 costuma dar 3, né? Olha o resultado da nossa razão aí, ó. Dá 3. Onde que a gente tem essa resposta? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, na letra E de endinheirado, né? Cheio de grana. Beleza, meus amigos, é assim que você vai ficar quando você passar lá no concurso do Banco do Brasil, né? Carreira estável, um bom salário, é tudo que você está precisando, né, meu colega? Então nós vamos te ajudar a entrar lá no Banco do Brasil. Vamos lá para a próxima questão? Vamos lá então. Bacana, coleguinhas. Vamos dar uma lidinha nessa questão número 15 aí. Ela fala o seguinte: em uma determinada agência bancária, um cliente que chega entre 15 e 16 horas, a probabilidade de que o tempo de espera na fila para ser atendido seja menor ou igual a 15 minutos é de 80%. Considerando que 4 clientes tenham chegado na agência entre 15 horas e 16 horas, qual a probabilidade de que exatamente 3 desses clientes esperem mais de 15 minutos na fila? Questão de probabilidade, né? Vamos lá então? Vamos chegar essa questão para o lado para a gente resolver. Bacana. Então vamos lá organizar as nossas informações, né? Pelo enunciado do exercício, como a gente já leu, a gente já percebeu aqui que existem 2 eventos, né? Vamos organizar esses eventos. Está aqui o primeiro, evento 1, ou primeira situação, é a que diz que um cliente que chega à agência, ele tem uma probabilidade de ser atendido em um tempo menor ou igual que 15 minutos, igual a 80%. Então vamos escrever isso aí, ó. Menor ou igual a 15 minutos, probabilidade é de 80%. É atendido rapidinho, né? E a segunda situação, cliente que chega à agência, a probabilidade dele ser atendido em mais de 15 minutos, ou seja, ele tem que esperar mais do que 15 minutos. Vamos identificar aqui um tempo maior do que 15 minutos. Eu preciso determinar também. Pois bem, todo cliente ele vai ser atendido, poderíamos dizer dessa forma, ou num tempo menor ou igual que 15 minutos, ou num tempo maior. Não existe uma terceira possibilidade. Se a probabilidade dele ser atendido num tempo menor é de 80%, eu posso dizer que a probabilidade dele ser atendido num tempo maior que 15% é o que falta para completar 100%, é 20%. Ok? Bem, o que a gente precisa agora? A gente precisa organizar o comando do exercício. Ele fala para a gente o seguinte: olha, 4 clientes chegaram entre 15 e 16 horas. Eu quero saber a probabilidade de exatamente 3 desses clientes esperarem mais de 15 minutos na fila. Esperarem mais de 15 minutos para serem atendidos. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pensar nesses 4 clientes. Cliente A, um cliente B, C e D. Tudo bem? E nós vamos pensar nas possibilidades desses clientes. Como eu quero exatamente 3
esperando aí mais de 15 minutos na fila, eu vou pensar assim, ó, o cliente A, ele vai esperar um tempo menor do que 15, e os outros 3 vão esperar um tempo maior do que 15 minutos. Posso ter uma outra situação. O cliente B esperar um tempo menor e os clientes A, C e D um tempo maior. Pode acontecer do cliente C esperar um tempo menor e os clientes A, B e D um tempo maior. Como pode também acontecer do cliente D esperar um tempo menor e os clientes A, B e C esperarem um tempo maior. São 4 possibilidades, né? Eu tenho que considerar as 4, porque são 4 clientes diferentes uns dos outros, né? Como se fosse o Antônio, o Benivaldo, o Clécius e o Demerval. São clientes diferentes. Bem, a nossa vantagem é que o nosso espaço amostral nesse exercício ele é equiprovável. O que significa isso? Significa que a probabilidade dessa situação ocorrer é a mesma dessa, é a mesma dessa, é a mesma dessa. Então eu não preciso calcular todas as probabilidades. Eu posso fazer o seguinte, eu calculo a probabilidade dessa situação e multiplico por 4, porque todas vão ter a mesma probabilidade. Então vamos calcular a probabilidade dessa situação? Então vamos lá, ó, o A. Qual a probabilidade do A ser atendido num tempo menor do que 15 minutos? 80%. Posso escrever como 0,8. O B ser atendido num tempo maior que 15 minutos, 20%, 0,2. O C ser atendido num tempo maior do que 15, também 20%, 0,2. E o D também 0,2, ser atendido num tempo maior. Como eu quero que essas coisas aconteçam ao mesmo tempo, eu vou usar a regra da multiplicação das probabilidades. Esse produto aqui, ó, bacaninha, vai dar exatamente 0,0064. Essa é a probabilidade dessa ordem. Mas essa e essa também vão ter o mesmo valor. Todo mundo vai ter probabilidade de 0,064. Olha lá que bacana. Para a gente determinar a nossa probabilidade total, eu vou ter que somar todo mundo. 0,0064 somado com ele mesmo 4 vezes é equivalente a 4 vezes 0,0064. Quanto que vai dar isso aqui, hein, gente? Olha, efetuando o produto, vai dar exatamente 0,0256. Cuidado, que está na forma decimal. Eu preciso passar para porcentagem, né? E quando você tem um decimal e quer passar para porcentagem, é muito fácil. É só multiplicar por 100. E a sua vírgula que está parada aqui entre os dois zeros vai deslocar 2 casas decimais para a direita. Vai parar aqui entre o 2 e o 5, né? Vai ficar 2,56%. Olha lá a nossa resposta. Que letrinha que deu? A letra B. Tudo bem? Beleza, meus amigos. Aguardo vocês no nosso próximo exercício. Um grande abraço a todos.